Como a Abrange vem atuando com relação às ações de OPME? Qual é a trajetória dessa atuação da Abrange? A Abrange, já há alguns anos, vem discutindo a fraude no Brasil. Fraude não só de preço, fraude de venda, mas como cirurgias desnecessárias. Pessoas internadas em hospitais, sendo operados, sendo colocados materiais e desviando dinheiro produtivo, dinheiro que poderia financiar outros tratamentos, sendo roubado do sistema. Como a gente não conseguiu apoio aqui dos órgãos à época para enfrentar esse problema, nós fizemos a opção de coletar informações e processar essas empresas nos Estados Unidos. Estão sendo processadas 11 empresas em 8 ações, e inclusive uma delas já confessou ao governo americano, pagou uma multa nos Estados Unidos de 30 milhões de dólares, porque essa confissão mexeu com a bolsa de valores dos acionistas dessa empresa e do mercado. E ela confessou que ela pagou propina para médicos que trabalham para o SUS. Nós sabemos que o médico que trabalha para o SUS também trabalha para iniciativa privada ou opera em algum hospital onde um cliente de um plano de saúde é atendido. Então, estamos agora, pedimos ao governo brasileiro que entre nesta ação nos Estados Unidos e traga o esclarecimento junto à Polícia Federal, os órgãos públicos, para que isso seja divulgado e essas pessoas que estavam fraudando, ou principalmente o SUS, sejam punidas, sejam descredenciadas e respondam pelos seus atos. Há quanto tempo a Abrange vem trabalhando justamente nessas questões de OPME e quais são esses acordos que já foram conseguidos? Assim, o senhor disse de 30 milhões, uma confissão, que já vem sido conseguido? Não, só para deixar claro, a Abrange ainda não fechou nenhum acordo. Nós entramos com os processos para garantir os prazos das ações. Algumas dessas indústrias já pediram para fazer um acordo e vão pagar o custo dessa ação, eles vão pagar e vão indenizar as operadoras aqui no Brasil que tiveram prejuízo com eles. A questão dos 30 milhões de dólares não foi pago para a Abrange, não foi pago para o Brasil. Foi pago uma multa à Bolsa de Valores dos Estados Unidos, porque eles fraudaram a Bolsa, fraudaram a vendas fora. Outras empresas já mudaram a forma de comercializar no Brasil, já estão tirando os intermediários, já pararam, a gente sabe que pararam de pagar propina a médicos e alguns hospitais. Não posso generalizar que são todos os hospitais e que são todos os médicos, mas a gente tem identificado isso sim, porque a generalização é indevida. Mas acreditamos que esse processo já tem há 2 anos que começou isso, depois daquela reportagem que começou aqui no Rio Grande do Sul com o Fantástico, e acreditamos que nos próximos, até o final do ano, a gente já tenha fechado 4 acordos lá. E o resto ainda vai continuar o andamento. Por que o setor de OPMEs, por que ele é tão visado assim? Visado no sentido da fraude? Hoje não é só a OPME. A OPME foi porque a indústria queria vender e inclusive trouxe prejuízo à indústria nacional. A indústria nacional hoje está se organizando para processar essas mesmas indústrias lá, porque não perderam venda, foram feitas vendas aqui no Brasil ilegais ou fraudadas. Então isso prejudicou toda a cadeia. É que não é só o PME, agora nós estamos detectando fraude em quimioterapia. Já estamos levantando, porque a gente sabe que está sendo usado quimioterápicos indevido em tratamentos que não são devidos, medicamentos caríssimos. Isso tira dinheiro do sistema. Se tira dinheiro bom ou tira recursos financeiros das operadoras, o operador não pode melhorar o outro lado, quer dizer, só está sendo um lado, porque o dinheiro ele é dividido. Se é 100, tem que ser dividido todo mês 100 naqueles tratamentos. Não tem como aumentar esse dinheiro, ainda mais, né? Então, a pizza é uma só. Se você come um pedaço maior, vai faltar um pedaço para alguém vai ficar com um pedaço menor. Então a gente precisa equilibrar essa pizza. Para equilibrar tem que acabar com fraude, com roubo, com desperdício.
E planeja então seguir o mesmo caminho que está sendo seguido com relação às OPMEs agora nas quimioterapias? Também, isso já estamos estudando, ainda vai, então, isso demora a preparação disso, levantamento de dados, informações, mas o caminho é esse, a tendência é essa. O que se espera com essa entrada de ações? O senhor disse agora pode ser que no final do ano já se fechem acordos em relação às OPMEs. O que se espera de resultado no final de todo esse processo? Que o preço caia, seja um preço correto, como é vendido. Não pode um produto custar $1.000 lá fora do país e chegar aqui por $10.000. Não existe isso. Existe hoje, né, mas não deveria existir. Então, a ideia é que você, com essas ações, a indústria abra o preço que ela coloca o produto no Brasil. Se eu sei que o produto chegou por 20, eu posso ter que pagar taxa de esterilização, taxa de estoque, imposto que o produto de venda no Brasil, mas não uma coisa chegar no Brasil custar 1.000 e chegar para nós por 10.000. O que falta para o Brasil fazer parte dessas ações? O senhor disse que foi para os Estados Unidos justamente até por uma falta de ação aqui dentro. Porque a lei americana na questão da fraude industrial e também das bolsas de valor é muito rigorosa. E se ele não fizer e não cumprir um acordo, ele não vai conseguir vender no mundo inteiro. Então lá a legislação é muito mais rigorosa, a legislação é rigorosa e rápida. Por isso que então as ações foram levadas para os Estados Unidos. Se uma indústria confessa nos Estados Unidos que paga propina para médico no Brasil e vai nominar, eu acho que o governo brasileiro tem que correr atrás disso. O Ministério da Saúde já disparou, já entregou o assunto para a Polícia Federal e procura, então está no bom caminho. Mas eu acho que outros órgãos do país podiam fazer. O SUS podia perguntar lá se sabe que tem essa lista no processo, se o processo é lá, como o governo pode. Quais são os médicos que vocês pagaram, que consta no processo? Vamos atrás deles. E como os hospitais, as instituições de saúde podem ajudar ou podem evitar essas fraudes aqui? A gestão hospitalar tem que conhecer e saber o custo de um produto, tá certo? E não pode permitir que uma determinada equipe ou que um médico exija só aquele produto quando você sabe que tem no Brasil similares com preço muito menor e com a mesma qualidade. E tem um fato interessante, a gente tem que pensar, por exemplo, a indústria no Brasil, o aço usado para nós estamos falando só de prótese óleo, mas você tem marca-passo, você tem cateter, você tem milhares de produtos. Mas só na órtese e prótese, a Anvisa exige do fabricante nacional um produto, um aço melhor do que a prótese que é feita na China e está entrando no Brasil. Entendeu? Então, isso você prejudica, porque se essa indústria estrangeira entra com um produto de qualidade menor e vende no Brasil por um preço mais caro, está desequilibrado, né? E há muita interferência do Estado nessa questão da Anvisa para trazer materiais, muita burocracia, muita coisa de regulação? Talvez isso também crie um pouco essa fraude, assim, permita um pouco mais disso? A Anvisa controla, tem que ser registrado os produtos. Acontece que a indústria diversifica. A cabeça de um parafuso, que muda a cabeça do parafuso, é um novo produto. Então, existem milhares e milhares. Então, a burocracia atrapalha sim. Por isso que a gente quer saber que a indústria divulgue no seu site, olha, estou vendendo para o Brasil tal produto por tal preço. Facilita, acaba esse negócio, você e vai para um governamental ou não vai. Eu acho que o governamental tem que saber o que aquela indústria está vendendo, quais são os produtos que ela vende, mas não precisa entrar no detalhe do tamanho do parafuso que vai ser usado, da chapinha para uma cirurgia de coluna, quer dizer, a placa, que a gente fala, chapinha é vulgar, mas a placa que é utilizado, tá certo? Então você tem que... Vai, então. E no final, como o paciente ganha diante de tudo isso? Ele só vai ser operado se realmente ele tiver necessidade de ser operado e não fraudado, fazer uma cirurgia desnecessária para alguém ganhar dinheiro nisso. E também o que a gente tem defendido em qualquer utilização de órteses e próteses é a segunda opinião. Acho que o paciente tem que ter esse direito e romper essa barreira do relacionamento com os médicos. Assim, eu preciso, e a operadora pode, se ela tem médicos bons, especialistas, pedir uma segunda opinião,
para o paciente precisa realmente fazer esse procedimento, está na época correta de fazer o procedimento ou vamos tratar? A Companhia de Seguro Bradesco Saúde fez um trabalho junto com o Hospital Albert Einstein na questão de cirurgias de coluna e só na segunda opinião deixou de fazer 50% das cirurgias. E as pessoas não precisavam fazer naquele momento aquela cirurgia. Então é um baita ganho. Para a população, deixou de correr, porque a pessoa faz uma cirurgia desnecessária, pega uma infecção hospitalar, morre no hospital, e quem é que paga essa conta? A família?